Líder de sua categoria no mercado nacional e maior cartão de visitas da nossa vitivinicultura no exterior, o espumante brasileiro se transformou em um dos principais argumentos de defesa da enologia verde-amarela, pois combina qualidade e competitividade. Mas o que torna nossas borbulhas tão especiais? Sejam bem-vindos ao Papo de Sommelier, o podcast sobre o universo dos vinhos da BSRS. Eu sou Caroline Gani e no episódio de hoje conto com a companhia do meu amigo e vice-presidente da BSRS, Maurício Roloff, para uma conversa sobre os diferenciais do espumante brasileiro. O que de fato transformou a bebida em um símbolo da enologia nacional? Bom, Carol, a gente tá nessa corrida do vinho brasileiro já faz bastante tempo, né? E eu tenho certeza de que tu vai lembrar de um período, mais ou menos ali no final da década de 2000, na qual começou uma conversa muito forte a respeito de como o Brasil precisava de um símbolo enológico, precisava de um cartaz, do estandarte, né? Algo que representasse nossa vitivinicultura mais do que qualquer outro produto. E a aposta, naquela época, era muito em cima de uvas, que era um movimento um tanto natural, levando em conta a experiência positiva da Malbec na Argentina, toda a construção da história da Carmener no Chile, e tirando países, né, do velho mundo que tem sua vitivinicultura muito simbolizada por uma ou outra uva específica. Um movimento típico do Novo Mundo, mas que acabou transbordando também para o Velho Mundo, e os países se apoiaram muito nessa estratégia de divulgação, de promoção, buscando um porta-voz, uma uva que fosse porta-voz. E eu me lembro que, mais ou menos nesse período, o Brasil buscava também a sua uva identitária, né, a sua casta identitária. E se falou muito na Merlot, aqui principalmente, né, a partir do resultado, assim, de qualidade da Merlot na Serra Gaúcha. Havia quem defendesse que a Taná poderia ser, um símbolo, levando em conta também a projeção do Uruguai no mercado internacional, que o Brasil poderia competir por essa vaga e de ter a Taná como seu maior símbolo. E eu me lembro que tinha até umas hipóteses bastante improváveis, assim, né? Então me lembro de gente defendendo que a Marcelã seria a grande uva do Brasil e que era uma uva pouco explorada no cenário internacional, então configurava como uma oportunidade. Enfim, essa discussão ela aconteceu em diferentes fóruns, né, em diferentes grupos, diferentes entidades levaram em consideração essa ideia de descobrir qual seria a uva simbólica do Brasil. E é curioso que, em vez de uma uva, esse movimento em torno de um símbolo para a nossa vitivinicultura recaiu num estilo de produto, né. E atualmente esse estilo é o espumante. O espumante brasileiro é um produto que caracteriza a nossa vitivinicultura, que simboliza a nossa vitivinicultura, e unindo 2 aspectos que são chave para a promoção no mercado internacional, que é alta qualidade e competitividade. E nesse sentido, o espumante brasileiro, ele carrega esses 2 fatores. Eu acho que ele transmite essas mensagens de qualidade, competitividade, consistência, né, mais do que qualquer outro estilo vitivinícola que o Brasil produz, ainda que a gente tenha belos tintos, grandes brancos, rosés de excelente qualidade, mas é o espumante que acaba carregando esse perfil. E isso a gente vê que aconteceu de uma maneira bastante orgânica, assim, né, por mais que lá no início dos anos no final dos anos 2000, aliás, houvesse essa tentativa de um plano estratégico ao redor de uma uva símbolo, plano que foi abandonado, mas o espumante tomou essa dianteira de maneira bastante natural, de maneira bastante orgânica, assim. E essa pelo menos é a memória que eu tenho, não sei se contigo a história, assim, ela casa mais ou menos da mesma maneira.
Eu tenho algumas memórias, assim, né, com relação a espumante. O meu pai, quando ele se forma em enologia lá em 77, o primeiro estágio dele foi na Chandon. E isso foi muito. Ele conta até hoje, assim, que inclusive, né, a Chandon que começa a sua atividade na região de Garibaldi, ali, né, precisamente no município de Garibaldi, mas vem para a Serra Gaúcha, vem em 73, né? Então, e aí o meu pai ele conta, né, que lá em 77 ainda a Chandon não fazia só espumante, né? Também tinha vinho tranquilo, mas depois, com o passar do tempo, acaba sendo, né, a instituição ou a empresa que se foca só em espumante. Então, é a primeira empresa brasileira, né, que na verdade não é brasileira, mas que se estabelece no Brasil, que é focada num único estilo de produto. Mas que lá no início, assim como tu está falando, né, dentro da história, também não tinha isso tão certo, né? Mas sabia que existia uma vocação. Eu acho que é importante contextualizar só um pouco, assim, porque eu tenho essa memória, meu pai falando da Chandon, né? Que ele trabalhou lá, fez o seu estágio na escola de enologia naquela época, e por conta da Chandon, que se estabelece em Garibaldi, mas Garibaldi já tinha um histórico, né, com a Peter Longo, aonde, né, lá nos anos 1913 se fala do primeiro espumante, né, o primeiro espumante pelo método tradicional, que muitas vezes até causa, né, algumas discussões do tipo, pode ser chamado de champanhe, não pode, né? Então essas coisas, mas naquela época sim, né? Jorge Hubert depois em 1951 e dizer, né, que essas empresas elas vêm e acabam dominando o mercado. E a gente tem vários históricos. Eu até fui pesquisar, assim, para a gente estar aqui hoje conversando com relação a nomes, né? Mas Peter Longo fazia pelo método tradicional, depois Jorge Hubert veio em 51 com o método Charmat já, e a gente vai falar depois mais sobre isso, né, Maurício? Mas depois vem Martini Rossi, e aí Martini Rossi vem em 73 também, e naquela época, né, eles tinham um produto que era o Chateau do Valier, que vendia 1.200.000 caixas desse produto, né? E acaba tendo já, então, produtos de método tradicional, produtos espumantes, mas seja pela mão da Martini e Rossi. E eu me lembro de ir na Bacardi Martini no centro de Garibaldi, então eu tenho isso muito muito vivo na minha memória, assim, de ir lá na Bacardi e de Garibaldi ter essa figura sempre, né? Mas que vem por conta da instalação dessas empresas no município. Claro, se instalaram aqui porque reconheceram o potencial da região, óbvio, para elaboração de espumantes, mas trazem também figuras que são importantes hoje para o nosso cenário que nós temos, né? Então, a gente fala aí de Mário Gás, que vem com a Chandon, Adolfo Lona, que vem com a Martini Rossi, né? Então, assim, o Lona, um argentino, o Mário Gás, um chileno, mas que vem para a nossa região e que aqui se estabelecem, né? E que hoje são figuras, junto com outras empresas, outros enólogos, que conseguem, né, trazer aqui para a nossa região essa referência. Então, isso é muito, para mim, assim, é muito representativo dentro da história, porque acho que com a instalação, vamos dizer, dessas empresas aqui, e com essas figuras que conheciam do processo de elaboração, como é o caso do Gás, do Lona, né, e fazem com que, de fato, se tenha um reconhecimento nacional de que, bom, o que a gente faz aqui é muito bom, né? Então, acho que dentro dessa história é muito importante a gente reforçar essas figuras que foram super representativas para que houvesse essa consolidação do produto nacional da região, né? Claro, depois a Chandon ela expande seus vinhedos e hoje, né, tem seus vinhedos na região de Encruzilhada também, mas no meu ponto de vista, só reforçando, né,
o quanto nós temos um perfil a nível Brasil para esse produto, e não somente para nível Serra Gaúcha, que era o que de fato se imaginava naquele primeiro momento. Então, essa a chegada dessas empresas, o know-how que esses profissionais trouxeram consigo, que faziam com que tivéssemos, né, então, inclusive até mais assertividade em processos de elaboração, fez com que nós tivéssemos produtos com muita qualidade e hoje, né, tornando cada vez mais acessível, porque teve um período em que só se bebia espumantes, eu me lembro, né, nas festas de fim de ano ou em algum casamento, e hoje não, hoje a gente se permite, né, numa tarde, como a gente está aqui gravando hoje numa tarde, vocês vão estar nos escutando aí em outros momentos, provavelmente, mas numa tarde aí com uma taça de espumante, né? Então, acho que isso é algo que a gente viu sendo construído desde Peter Longo, lá em 1913, mas depois consolidando efetivamente 1950, 70, e hoje a gente ter essa força que a gente tem a nível comercial, né? E eu acho importantíssimo esse papel de reconhecer o trabalho desses personagens, né, nesse resgate, ótimo que tu fez, e tem algumas coisas que me chamam a atenção, né. O fato de serem estrangeiros, né, trazendo muito know-how e se estabelecendo aqui no Brasil e ajudando a melhorar a nossa vitivinicultura é um fenômeno que mesmo em países consolidados do velho mundo a gente percebe, assim, então toda a contribuição francesa, por exemplo, na vitivinicultura espanhola, né, que transborda também para Portugal, existe muito desse intercâmbio positivo entre os países, né. E o fato de a gente ter o Adolfo Lono, um argentino, contribuindo para elaboração de espumantes. E o Adolfo Luna eu acho que é importante, eu sempre gosto de mencionar quando o nome dele é lembrado, que além de ser um produtor de vinho e ser uma referência, pra espumatização, né, pelo seu histórico de vinificação aqui no Brasil, ele é um dos maiores educadores de vinho em solo brasileiro, assim, ele é uma das Uhum. pessoas que mais, educou pessoas para o consumo qualitativo de vinho, né, para beber melhor, para distinguir o que que é bom, o que que é ruim, para enfiar o nariz na taça e ter uma experiência de degustação sensorial, né. Então ele é realmente uma pessoa super importante, assim, no nosso cenário, esse argentino que se estabeleceu aqui no Brasil. E também o Gayce, né, o Mário Gayce, chileno, que chega aqui também, a trabalho, né, ele vem aqui desbravar, novos terroirs para empresas estrangeiras situadas no Brasil, e daí daqui a pouco ele bate o olho em Pinto Bandeira, né, na propriedade que hoje é da Cavigás, e ele diz: "Não, isso aqui é especial demais, esse pedaço de chão aqui eu quero trabalhar, eu quero cultivar". E assim estabelece a Cavigás, que hoje é referência em termos de símbolo da qualidade, né, do espumante brasileiro. Toda vez que se fala assim: "Ah, os espumantes brasileiros têm altíssima qualidade, podem ser comparados aos grandes espumantes internacionais", naturalmente Cavigás é uma das marcas que brotam, assim, na conversa. E, bom, estamos falando de Argentina, estamos falando de Chile, países que hoje buscam no Brasil a chave do sucesso para a espumatização de alta qualidade, né. Então a gente tem notícias eventuais de enólogos argentinos e chilenos que vêm para cá já não mais ensinar a fazer vinhos espumantes, mas a aprender, né, eles querem entender tanto o sucesso do espumante brasileiro, quanto também o gosto do consumidor brasileiro, levando em conta a importância do nosso mercado para esses 2 países, né. Então eles vêm para cá também entender, tá, o que que os brasileiros estão degustando, o que que os brasileiros estão tomando, e com isso promovem esse intercâmbio aí que é tão importante. E voltando aí, a um trecho, para não perder só o fio da meada, queria voltar a falar de Pinto Bandeira, queria voltar, aproveitando aqui o gancho da Cavigás, mas queria voltar a falar de Pinto Bandeira. A gente tem hoje o espumante como um dos produtos, um dos estilos de vinho
que unificam a vitivinicultura brasileira, né. Então, o Brasil é um país gigante e, obviamente, 90% da produção está concentrada aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente tem a produção vitivinícola brasileira espalhada até o nordeste do Brasil, no Vale do São Francisco. E obviamente que a gente poderia falar: "Ah, tá, mas todas essas regiões fazem vinhos tintos", né, mas de uvas bastante diferentes, assim, em estilos de tintos bastante diferentes, com modelos de vitivinicultura diferentes, né. Então aqui a gente segue um modelo aqui no sul do Brasil, a gente segue esse modelo tradicional de vitivinicultura, no qual o ciclo da vinha é guiado pelas 4 estações do ano. A gente tem a dupla poda, ou poda de inverno, né, ou vinhos de inverno no centro do país, justamente quando se engana a vinha para ela entregar safra no inverno, e a gente tem o sistema de vinhos tropicais lá no Vale do São Francisco e arredores, com mais de uma safra por planta por ano. E esses modelos vão gerar vinhos bastante diferentes, mas é no espumante. O espumante é um dos fios condutores, assim, que unificam a vitivinicultura brasileira, porque a gente tem elaboração massiva de espumantes aqui no sul do Brasil, mas a gente vai ter elaboração de espumante em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, no Vale do São Francisco, né, então na Bahia, em Pernambuco. Então é um estilo, assim, que ajuda a unificar muito da vitivinicultura brasileira. E eu acho que isso já é um dos diferenciais do espumante brasileiro, é Uhum. unir um tanto dessa vitivinicultura num país de dimensões continentais. E a gente tem n no sul do Brasil aqui, alguns símbolos da qualidade. Então a gente tem, eu acho que sempre é preciso mencionar o Vale dos Vinhedos, né, Uhum. porque é pioneiro, assim, no sistema de indicações geográficas no Brasil, com a IP em 2002, com a DO, a primeira DO brasileira em 2012, e tendo o espumante como um dos seus pilares fundamentais, né, espumantes de método tradicional, fazendo uso fundamentalmente de Chardonnay e Pinot Noir, e Altos de Pinto Bandeira é um reforço. A DO Altos de Pinto Bandeira é um reforço desse perfil de qualidade do espumante brasileiro e dessa identidade reconhecida por meio de uma indicação geográfica. E sempre que se fala de espumante, Altos de Pinto Bandeira é assunto obrigatório, porque é a única indicação geográfica exclusiva para espumantes no Novo Mundo. Então, no Velho Mundo, a gente tem diferentes indicações geográficas que lidam só com espumante, que elaboram só espumantes, mas no Novo Mundo só tem uma indicação geográfica reconhecida que só trabalha espumantes, e essa é justamente Altos de Pinto Bandeira. Então, eu acho que são capítulos importantes, assim, na consolidação da história da qualidade do espumante brasileiro, que precisam ser lembrados. Eu acho que é legal a gente, dentro dessa história, né, a gente fala assim, o que se imaginou lá atrás, né, onde quando começou em Garibaldi, se confirma de fato, né, a gente tem, se confirma Pinto Bandeira por conta dos seus diferenciais e por isso é uma DO, né, com certeza, mas também traça um pouco desse perfil que é de Brasil, né, um Brasil de possibilidades de espumantes. E isso nos traz essa consolidação de mercado, que eu acho que isso é muito importante. E isso é tão importante porque essa consolidação ou essa consciência ou essa garantia de qualidade, ela não é só do produtor, ela é do consumidor, né? Então, isso é muito legal, porque isso consolida mercado. Então, tanto o consumidor quanto o produtor estão convencidos, né, de que é um produto que o Brasil faz muito bem. Né? Então, acho que a gente, bem dentro dessa história, dessa cronologia, né, eu acho que ela vem só para ir reforçando essa história, porque eu acho muito importante a gente não esquecer dessas figuras que foram tão importantes na construção dessa história. Né? E como tu falaste, assim, eu acho que nós, como a BSRS, eu já nem sei mais quantas pessoas já chegaram até mim e disseram: "Ah, o meu primeiro curso foi com o Lona", né? Então, assim, isso é muito legal, né? A gente vê essa figura, assim como o Gás também, pessoas que vieram para somar,
ao nosso setor, né? E hoje, o próprio Dani Gás, o filho do Mário, presidente da DO, então a gente vê esse envolvimento de fato com o setor. Então, isso é muito legal e isso vai trazendo essa consolidação de mercado, porque isso é muito importante até para a gente poder falar de números, né? Que é uma coisa que as pessoas também querem saber, às vezes, né? Como é que é esse perfil de mercado, né? Desse produto. É, e é isso, assim, essa representatividade de mercado, ela cria essa sensação de consistência no consumidor, cria essa Uhum. sensação de confiança no consumidor. Então, é aquela coisa, por exemplo, o Brasil, o que ele faz em maior volume, o que ele exporta em maior volume, não são espumantes. Mas mesmo assim, o espumante se transformou no símbolo ou pelo menos num dos símbolos mais fortes da qualidade da nossa vitivinicultura. Justamente porque alia consistência, qualidade, competitividade em preço e confiança do consumidor no mercado doméstico, né. Então, tem alguns dados aqui da Ideal BI, né, consultoria que é muito focada no mundo do vinho e atende boa parte das vinícolas, das entidades fornecendo números, né, leituras de mercado, e segundo um estudo recente da Ideal BI, o mercado brasileiro consumiu 40,3 milhões de garrafas de espumantes nacionais no ano passado, contra 9,1 milhões de importados. Então, assim, são 40 milhões de garrafas de produto nacional e 10, vamos arredondar os números aqui, de produto importado. Se a gente joga isso para o vinho tranquilo, a proporção ela é um tanto É o inversa, né? A gente contrário, né? Ela é, é ela é a vinho inversa, né? quer dizer, pelo menos do vinho fino tranquilo, é importante fazer Isso, essa divisão, né. Mas isso. do vinho fino tranquilo, as marcas brasileiras elas, estão mais encurraladas, né, elas ocupam uma fatia menor de mercado. E quando a gente joga isso para o setor de espumantes, para a categoria de espumantes, a gente tem um predomínio de marcas nacionais. E é isso, é o reconhecimento do consumidor brasileiro nessa qualidade, nessa confiabilidade, nessa consistência. Né, e até acho que um certo carinho, tem aqui, na minha opinião, acho que isso não é medido por pesquisa nenhuma, mas a gente tem essa coisa da brasilidade, da festa, da comemoração, da celebração, e o espumante carrega muito dessa simbologia. Era como tu estava falando, o consumo de espumante ele saiu do cercadinho do Ano Novo, Natal, festa de aniversário, casamento, né, então é isso, a gente está aqui gravando o Papo de Sommelier numa tarde de quarta-feira e estamos aqui degustando, cada um na sua casa, um espumante sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, né. E são produtos diversos, feitos de uvas diferentes, feitos por métodos diferentes, e eu acho que esse inclusive, né, trazendo aqui o título desse episódio de hoje, que fala sobre os diferenciais dos espumantes brasileiros, o essa diversidade é justamente, Tá? para mim, um dos grandes diferenciais do espumante brasileiro. Não sei se tu concorda comigo, Carol. Total, e eu acho que isso é tão relevante porque nós também temos diversidade de consumidores, né? Somos um país super potencial em número de novos consumidores e muitos novos consumidores começam pelo espumante, né? Porque nós temos uma categoria em especial que eu gosto sempre de mencionar, que é o moscatel, né? E o moscatel, ele é um produto que tem variações de açúcar, né? A gente sabe que dentro do mercado tem produtos mais doces, menos doces, né? Então, mas a gente tem uma variação enorme de produtos aqui, mas com uma característica muito de ser um produto um pouco menos alcoólico, de fácil, né? De fácil consumo, tem um dulçorzinho que é algo que agrada também, né? O consumidor brasileiro. E eu costumo dizer que eu não gosto muito da expressão que as pessoas dizem assim, tu começa por um moscatel, depois quando tu evolui, tu passa por um brute, né? Eu não gosto essa escala, eu acho que não existe essa escala. Eu acho que existe momentos para os diferentes estilos de produto, né? E eu gosto muitas vezes de degustar o mesmo vinho base, dando origem a diferentes estilos de produto, porque isso vai ser super legal até para a gente entender que
nós temos consumidores para todos os produtos, e isso é muito bacana. Então, acho que a gente tem É, alguns diferenciais, que é tipo, o moscatel é um produto, assim como, né, a utilização da variedade Riesling itálica, por exemplo, que as pessoas às vezes dizem assim, Riesling, fazem menção, e eu sempre faço de propósito, coloco em degustação Riesling itálico para explicar para as pessoas que Riesling itálico não é o Riesling alemão, né? Porque as pessoas ficam procurando os aromas de Riesling no Riesling itálico, né? Eu digo, gente, são produtos, mas é uma variedade que aporta um componente importantíssimo no espumante, que é a acidez, né? Tanto que a Chandon, por exemplo, elegeu como a variedade brasileira que entra no corte dos seus produtos a Riesling itálico, né? Então, isso é muito legal da gente ver esses diferenciais que o Brasil tem para atender esse perfil de produto. E eu vou dar um spoiler, tá? Porque o meu espumante, ele não é elaborado com castas tradicionais que a gente sabe dos cortes franceses. Aí, olha, tem um spoiler aqui. fiquei curioso agora, Carol, para saber o que que tu tá degustando por aí. Mas é isso, assim, tem um levantamento da Embrapa, se eu não me engano, que já tem um tempinho, tá? Deve ter mais ou menos uns 10 anos. Mas é a mais recente que a gente tem. Eu sempre digo que o vinho brasileiro, um dos pecados do vinho brasileiro é se conhecer pouco. Mas tem esse levantamento que mapeou em solo brasileiro uma grande diversidade de variedades de uva, né? Então colocaram um número de 225. Vamos imaginar que o Brasil, né, possa ter aberto mão de algumas variedades, introduzido outras. Então o Brasil deve contar hoje com uma coleção de uvas que fica aí entre 200 e 250 variedades, mais ou menos, né, plantadas em solo brasileiro, sendo cultivadas em solo brasileiro. É engraçado porque o espumante, de novo, né, teve um período em que tinha muita tentativa e erro com espumante, tinha muita busca pela elaboração de espumante com Cabernet Sauvignon, com Merlot, me lembro de tomar, sei lá, espumante que contava com taná. Com o tempo a gente foi direcionando para uvas mais clássicas, uvas com maior vocação para espumatização, muito por causa também dessa busca por qualidade, né? O espumante deixou de ser um produto alternativo nos catálogos das vinícolas, deixou de ser um coadjuvante para virar um protagonista. Então, isso direcionou boa parte da produção. Mas essa diversidade entre as possibilidades para espumantização, acabou se concentrando em algumas uvas-chave. Eu acho que tu mapeou 2 muito bem. Acho que o moscatel é importante para o nosso mercado. Eu tô contigo, acho que, desempenha um papel fundamental num mercado com o perfil do mercado brasileiro. É aromático, tem baixa concentração alcoólica, é fácil de entender, é fácil de beber, tem essa doçura que atende um público, talvez mais iniciante, mas que, precisa encontrar no cenário vitivinícola aquele produto que o agrade para então passar a descobrir outras coisas, né. E concordo contigo, não precisa abrir mão do moscatel, né. Pode seguir bebendo moscatel e encaixando em diferentes momentos, assim, de uma degustação, mas enfim. E a Riesling Itálico porque forma esse essa assinatura brasileira, assim, na espumatização, né. Então a gente vai ver muito corte de Chardonnay e Riesling Itálico, Pinot Noir e Riesling Itálico, Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico. Então é algo que outros países é uma uva que nos diferencia de outros países produtores, né. Então a gente não tem grande histórico de outros países, essa é uma uva que vai ter maior concentração no leste europeu, mas muito para elaboração de vinho tranquilo e vinho doce. Mas não para elaboração de espumantes, né. Então aqui eu acho que esse é um diferencial mesmo. E tem um outro diferencial, que é a diversidade de estilos de espumante, porque alguns países são identificados com o estilo principal, vamos dizer. Então, quando a gente fala de Itália, a gente pensa em Prosecco, né, que é um estilo muito específico de espumante. Quando eu falo de França, pensa em Champagne, espumantes mais concentrados de método tradicional. Fala de Espanha, pensa num método tradicional de menor concentração, de mais leveza, né, que é cava. E o Brasil, ele entrega todos os estilos. É isso. Ah, a pessoa quer um espumante doce, feito de moscato, temos. Ah, a pessoa quer um método Charmat leve, fácil de beber, temos. Ah, a pessoa gostaria de tomar um espumante método tradicional mais concentrado, temos também. Então acho que é essa diversidade, assim, que nos dá muito jogo, né.
E eu vou aproveitar o assunto, né, que a gente está falando aqui de muitos estilos de espumante, para lembrar que espumante é um tópico fundamental dos nossos cursos de sommelier, tanto presencial quanto online, né. Mas o curso sommelier profissional online, ele tá, ele vai começar a primeira aula, a aula inaugural vai acontecer há mais ou menos daqui a um mês, né. A gente está gravando esse episódio com um pouco de antecedência até o seu lançamento. Eu não sei, eu me pergunto se quando esse episódio for ao ar, se a gente ainda vai ter vagas, né, porque a procura para esse curso é bastante grande. Mas no dia 28 de outubro, a gente tem a primeira aula do curso de sommelier profissional online e, hã, vai contar com muitos espumantes. É um curso que conta com muitos espumantes, seja entre degustações, seja como assunto. Então a gente fala de espumante numa aula dedicada só a esse estilo, que chama Espumantes do Mundo. A gente tem uma aula que fala só de espumantes franceses, entre eles champanhe. A gente fala de espumante quando fala de Brasil. A gente fala de espumantes quando fala de vinhos doces, muito baseado em moscatel. A gente fala de espumantes quando cobre Itália, quando cobre Portugal, quando cobre Espanha. Então, assim, espumante é um tema bastante importante do nosso curso e quem quiser aprender a beber melhor, quem quiser aprender a distinguir os diferentes estilos e as suas uvas, fica aí o convite para buscar as informações a respeito do curso profissional, curso de sommelier profissional online, que começa no dia 28 de outubro. E a gente tem o presencial também, né, que também está convidando aí o pessoal também para conhecer, quem quiser vir para cá, então a gente também tem visitas técnicas em grandes produtores de espumante, em pequenos produtores de espumante, né, então isso também é a grande diversidade. Isso é muito legal, a gente poder ir lá no produtor pequeno que faz método tradicional, numa limita hoje mesmo eu estava conversando com uma produtora, eu falei: "Não vi mais o teu Nature não está na lista". Ela falou: "Carol, é que descontinuou, vendeu tudo, então agora tem que esperar um pouco para a gente poder liberar o próximo". Então, mas é isso, né? A gente também tem o presencial. E uma coisa que é bem legal, né? A gente também trabalha, seja no presencial ou no online, o espumante como serviço, né, Mauri? Isso é bem bacana Ah, porque bem lembrado. hoje é um dos carros-chefes de vários restaurantes, de festas, né? Entender como é que eu calculo a quantidade de espumante para colocar num evento. Isso é uma das perguntas que a gente mais responde, eu acho, né, Mauri? Tipo assim, É. a gente que estilo de produto eu coloco num evento, qual que é o tipo de evento que tu vai ter, cartas, a gente trabalha muito a gente tem uma disciplina, né, que é cartas e mercado, então entender que produto eu incluo no meu restaurante ou não, pensando em mercado, então a gente aborda isso muito nos nossos cursos, então estão todos convidados, e claro também, né, gente, são as últimas turmas, né, a última turma online, a última turma presencial do ano, não teremos mais turma esse ano, né? E então não percam essa oportunidade, porque de fato, como o Mauro falou, a gente tem sempre turmas esgotadas, né, previamente, aí, então não percam essa oportunidade. E claro, também não posso convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, né? Seja qual for o canal que vocês estejam nos escutando, nos vendo, seja Spotify, seja no Apple Cast, seja no YouTube, mas se inscrevam, acionem o sininho aí, né? Para poder saber que a gente sempre tem episódios novos e nós estamos esse ano comemorando 10 anos. Eu e Maurício estivemos por aqui falando sobre esses nossos 10 anos. Então, muita coisa legal vai surgir ainda até o final do ano. Então, não percam a oportunidade de serem os primeiros a saber das novidades que a gente tem por aí. Então, claro, nos sigam também nas redes sociais, né? Então, todos esses canais para estarem conosco em todas as novidades que a gente vai apresentar por aqui. É isso aí. Bom, vou voltar a falar um pouquinho sobre, essa competitividade do espumante brasileiro, porque eu acho que, assim, qualidade é o tipo de coisa que é pré-requisito, né. Nenhum produto vitivinícola se coloca no mercado e no mercado internacional, sobretudo, se não apresentar qualidade. Agora
diversidade, que é um tópico que a gente já cobriu aqui, e competitividade são fundamentais. E e isso para mim até, de novo, é um símbolo de como o espumante é reconhecido por esse aspecto da competitividade, levando em conta que ele não é um produto líder no sentido de produção ou mesmo de exportação. Então, eu levantei aqui alguns números do projeto setorial Wines of Brasil, e mais um exemplo, né, antes a gente falou de consumo no mercado doméstico, mas as exportações totais de vinhos e espumantes brasileiros em 2024 foram de 10,5 milhões de dólares, tá. 10,5 tudo que foi exportado entre vinhos e espumantes brasileiros. Desse bolo, a fatia que cabe especificamente aos espumantes é de 1,8 milhão de dólares. Então, de 10,5 milhões, 1,8 milhão de dólares é de espumante. Ou seja, a gente vê que o espumante, no total do bolo, é uma fatia menor, mas como é forte esse símbolo do espumante como item de qualidade, como item de competitividade, né. E nesse sentido, eu acho que tem um segredo, inclusive, para o sucesso do espumante brasileiro, que é, na busca dessa competitividade, a elaboração de método Charmat com alta qualidade, porque é um método pelo qual se ganha competitividade, é um método pelo qual se ganha, escala de produção e, com isso, preços menores, mas o Brasil vem investindo forte, né, Carol, em fazer Charmat de maior qualidade. Exato, e a gente, por mais que nós não tenhamos uma legislação que diga isso, né, mas a gente tem a prática dentro dos enólogos, né, e de grandes empresas aí, que é o método do Charmat longo, né? Então, a gente costuma dizer, né, o Charmat, ele é um processo de, inclusive é importante dizer, né, a Chandon, ela chega no Brasil para elaborar espumantes, todos sempre pelo método do Charmat, né? Então, E mas de com alto novo, valor, né. exato, e de novo, mas com que tipo de Charmat nós estamos falando? Então, se a gente conversa com os produtores de espumantes, e uma coisa que eu achei muito legal, que dentro da história, que é o papel da Chandon reforçando a palavra espumante. Agora, já que eu falei de Chandon, eu tinha me esquecido disso. Né? Então, dentro do histórico, né, conta muito esse papel da Chandon chegando e dizendo: olha, aqui o que a gente está elaborando é espumante, né? Porque tinha aquela coisa do comparativo, mas, de novo, por que traz tudo isso? Porque é um produto de qualidade. Então, falando do Charmat longo, né? Que é o Charmat que leva aí mais do que 6 meses de contato com as leveduras e que vai ganhando complexidade aromática, vai ganhando diferencial aqui em termos de complexidade, de boca, né, de preenchimento de boca. Então, isso tudo vem por conta desse charmalongo, que é uma técnica que a Chandon usa, por exemplo, e que passou a ser utilizada por várias empresas buscando um produto de maior qualidade, né? Então, assim, eu não tô, isso não tô depreciando o Charmat curto, né? São perfis de produtos diferentes, e de novo, né? A gente tem a quinta maior população de adultos do mundo, né? Então a gente tem produto para tudo, mas isso acabou trazendo competitividade em termos de preço, com certeza, mas também em termos de complexidade de produto, né? Isso é um diferencial muito grande. É, e é isso, é uma maneira de conseguir mais qualidade, esse perfil sensorial de maior concentração, de mais sabor, numa técnica competitiva, que tem escala de produção. Ah, mas é porque o Charmalongo ele tem que ficar. Tu perde um tanto de competitividade porque ele tem que ficar 3 meses, 6 meses, 9 meses, um ano ainda em tanque, né? É isso que tu mencionava, não existe uma legislação que diga, afinal de contas, qual é o tempo necessário para categorizar como Charmat longo. Mas, a partir de 3 meses, o espumante, que poderia ser lançado em um mês depois da segunda fermentação em tanque,
a gente já começa a perceber um ganho de concentração, um ganho de complexidade, um ganho de textura. E com esses exemplares de Charmat mais longos, né, 6 meses, 9 meses, 1 ano ou 1 ano e meio, a gente percebe que a mudança é muito grande, a ponto de ser difícil distinguir um espumante de método tradicional de autólise mais curta, de um Charmat longo. Se a gente pega um Charmat longo de 12 meses e um método tradicional de 9 meses, é muito difícil dizer: "Ah, não, esse aqui é o método tradicional, esse aqui é o método Charmat", porque eles realmente se aproximam muito e o espumante ele continua competitivo em termos de preço, né. E isso vem refletindo no consumo interno, né, então é isso, essa competitividade. A gente teve em agosto agora no Brasil a visita do John Barker, né, que é Uhum. diretor-geral do AIV, e ele estava fazendo um tour pelo Brasil, desculpa, pelo mundo, né, ele estava Uhum. fazendo diferentes paradas por aí. Tu encontrou com ele, né, Carol? Vou até te pedir Sim, aham. para mencionar mais ou menos como é que foi a visita dele, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, mas, assim, nessa visita que ele veio, ele fez uma apresentação e trouxe alguns números atualizados do Brasil no cenário internacional do vinho, né, e nessa apresentação ele ainda destacou um número: o Brasil está no ranking de 10 maiores produtores de espumantes do mundo e é o nono lugar em consumo, né, perdão, não, é a nona posição Uhum. entre Isso. produtores, né, no ranking de produtores, perdão, tá no ranking dos top 10 na nona posição entre os produtores, e é o oitavo maior consumidor de espumantes do mundo, sendo espumantes a categoria de produto que mais cresce em consumo internacionalmente. Então, né, a gente está falando aqui de diferenciais do espumante brasileiro, o espumante brasileiro está muito bem posicionado numa categoria chave no mercado internacional, né, e eu imagino que o John Barker tenha mencionado, assim, contextualizado um pouquinho melhor esse diferencial. É, não muito. E ele é ele inclusive, né, é o primeiro não europeu diretor-geral da OIV, né, um neozelandês, e falou muito dessa importância do novo mundo, né, reforçou muito a importância do Brasil, o seu posicionamento com relação à produção de espumantes e com relação ao meu queridinho, né, o suco de uva também, então aí um, um adendo, né, à conversa dele, mas a referência muito desse produto que a gente tem de qualidade. Então, ele reforçou muito a importância do papel do Brasil na OIV, né? Nós somos muito atuantes na OIV, em diferentes comissões, mas a importância do Brasil, né? Principalmente falando dessa categoria que mais cresce, que é a categoria dos espumantes e dos vinhos brancos. Né? Então, ele falou muito sobre esse produto. E para fechar aqui esses números de mercado que a gente levantou para esse episódio, o consumo doméstico de espumantes atualmente está dividido entre 70% brancos e 30% rosés, arredondando aí os números, né. E lembrando que o espumante ele pode ser tinto também, mas o espumante tinto é uma exceção, a gente até tem produção no Brasil, mas não vai somar aí nem 1%. Então o mercado é dividido 70% brancos, 30% rosés. Sendo que dentro desses 70% brancos, tem um papel fundamental aqui do moscatel, né, que é um produto de ponta, assim, domina boa parte da fatia de mercado aqui entre os brancos que são vendidos no mercado doméstico de novo, importância do moscatel como produto para apresentar vinho para quem não é adepto, né, para quem não é bebedor de vinho, para apresentar para quem está começando, para ampliar as possibilidades de degustação e harmonização. Então, assim, eu acredito muito no moscatel, acho que tem um grande potencial no Brasil. O moscatel brasileiro é excelente e é o tipo de produto que, ele merece o nosso apoio, né, ele merece o nosso reforço e não um eventual preconceito de bebedor. "Ah, não é o meu estilo", tá tudo bem, mas é importante entender que é o estilo de muita gente, e são pessoas que precisam desse estímulo para continuar descobrindo outros estilos, né. Mesmo que neste momento ou num momento inicial
tenham o moscatel como produto preferencial, né. Então sou grande fã, compartilhamos, Carol, desse apreço aí pelo moscatel. Agora, desde que a gente mencionou diferentes uvas e estilos e tudo mais, tu mencionou aí que estava bebendo uma coisa diferente, e eu não esqueci, eu continuo curioso aqui. Tu não quer apresentar o que que tu tem em Eu vou taça aí pra apresentar. Eu vou apresentar. Bom, então eu tô aqui com um produto que foi lançado agora recentemente da Nova, tá? Esse é um espumante da Nova Aliança, que é uma homenagem, então, aos 150 anos da imigração italiana, né? E ele é um Charmat, tá? De 100% Trebbiano, né? Então, Trebbiano, uma uva que foi, então ele leva aqui o selinho do consulado, né? Porque é uma parceria, então, da Nova. Tive o prazer, então, de estar junto ao cônsul geral da Itália no Brasil e o pessoal da Câmara do Comércio Itália Brasil na Expo Inter lançando esse produto. E é um produto que, quando o cônsul, né, chegou para o pessoal da Nova Aliança e falou: vamos fazer um espumante, ele falou: mas eu não quero uma casta francesa, né? Então, que produto nós vamos elaborar? E aí foi feito esse produto com essa casta, que é uma casta muito importante na imigração italiana, né? Então, eu gosto muito de espumante trebbiano. A gente tem o Emílio da Petronis, que também elabora espumante fenomenal, né? Um extra brut, um nature, um brut de que era o que eu falava antes de brincar um pouco com o mesmo vinho base e a gente degustar diferentes estilos. Mas é uma uva assim que foi muito importante para que nós tivéssemos espumante, até que aprendêssemos a trabalhar com Chardonnay e Pinot, né? E hoje, então, aqui uma homenagem aos 150 anos da imigração e através desse produto, que é legal porque, inclusive, o André Gasperini, que é o enólogo que elaborou esse produto, ele fez um produto com um residualzinho maior de açúcar, assim, até para poder lembrar, né, um pouco desse histórico também da imigração, que era assim, né, a maioria dos vinhos que se bebia na época da imigração eram produtos com um pouquinho mais de açúcar do que a gente recentemente bebe, né, e o Trebbiano, por conta da sua acidez, garante um bom equilíbrio com esse açúcar. E tu, que conta para mim aí bacana. que tá bebendo aí para nós. Pois é, Carol, sabe que eu já li a respeito desse lançamento da Nova, mas eu não degustei ainda. Então, bacana, tô curioso, tu me deixou mais curioso a respeito desse produto. Eu trouxe um espumante que tu conhece muito bem, tá, mas eu escolhi esse espumante por alguns motivos, assim, e por aquilo que ele representa. É o VG Garibaldi, né, da Vinícola Garibaldi, da cooperativa Vitivinícola Garibaldi, o VG Rosé Brut. E eu gosto muito desse espumante e escolhi por diferentes motivos. Porque ele traz esse traço de competitividade que a gente estava falando, um espumante de preço muito competitivo, muito acessível. Para a qualidade que ele oferece, ele é barato, tá. Ele é um espumante de uma cooperativa que, dentro desse histórico que tu levantou, talvez valesse até a gente, né, ter incluído aqui um capítulo a respeito das cooperativas e o papel delas também na difusão dos espumantes. É um produto feito por método Charmat e Charmat longo, então são 12 meses de autólise no tanque da segunda fermentação. Então, assim, é um rosé que traz esse swing, né, que traz essa malemolência, essa brasilidade, essa descontração, fica bonito nas fotos, conquista as pessoas já no visual. Então, assim, é um espumante que eu acho que representa muito bem, assim, essa qualidade e essa diversidade que o Brasil oferece em termos de produção. E estamos aqui nós 2, a gente não combinou e cada um trouxe um espumante de uma cooperativa diferente, né, pra justamente para acho que motivados pelo papel das cooperativas dentro do cenário da vitivinicultura brasileira e da qualidade dos espumantes também no Brasil. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui então nesse episódio, nesse episódio espumante do Papo de Sommelier, né. Lembrando então, últimas turmas dos cursos de sommelier profissional
tanto presencial quanto online, de 2025. Não perca, informe-se, visite absrs.com.br ou nos busque nas redes sociais para ter todos os detalhes, mas não adie para o ano que vem, porque a gente ainda não tem o calendário do ano que vem, a gente já tem um esboço, mas a gente não sabe a data exata de lançamento dessas turmas em 2026, mas a gente sabe que em outubro começa a turma do sommelier profissional online, no dia 28, e em novembro começa a turma do sommelier profissional presencial, as últimas turmas de 2025. Além do podcast Papo de Sommelier, a ABSRS oferece muito conteúdo nas redes sociais. Então, fica o convite aí para você nos encontrar no Instagram, no YouTube e visitar o nosso site. É só procurar por ABSRS e curtir, compartilhar, né, dividir com os amigos, se aprofundar em todos os conteúdos gratuitos que estão lá. Fiquem à vontade para nos visitar. Muito bem, é isso. A gente fica muito feliz de estar aqui dividindo com vocês o nosso conhecimento e nossa vivência. Como vocês puderam ver, né? Nós somos muito ligados no mercado, em estatística, a gente está sempre preocupado aí em poder contribuir com o setor e trazer novos consumidores, qualificar esses consumidores. Então, a gente está aqui com esse objetivo. Queria agradecer, Mauri, nossa conversa, né? Porque esse é o objetivo do Papo de Sommelier, a gente está aqui papeando mesmo, né? Mas sempre trazendo conhecimento, que esse é o nosso objetivo. Então, obrigada a todos que estiveram conosco aqui nesse Papo de Sommelier. E nós vamos ter na sequência, né? Temos na sequência um novo Papo de Sommelier, então não percam. Se hoje a gente falou de algo que é tendência de mercado, o próximo Papo de Sommelier vai falar sobre tendência de viticultura e mudanças climáticas, que são as uvas pives aí, né? Então a gente não percam esse e outros conteúdos que a gente traz aqui, sempre de olho nas tendências de mercado e sempre de olho no que a gente precisa se preocupar como o setor vitivinícola e a BSRS tem esse objetivo. É isso, Carol, foi um prazer dividir contigo mais esse episódio e a gente se encontra por aí, né? A gente se encontra com os nossos ouvintes agora, ou espectadores, mas a gente se encontra também nos cursos, nos eventos, a gente está sempre em contato. Faça um contato conosco, a gente está sempre à disposição. Obrigado, Carol, pela parceria. Um brinde. Um brinde. Até mais, gente.